Em 1918, um grupo de pescadores de lagosta que trabalhava ao largo da ilha de Broughton, na costa sudeste da Austrália, recusou-se a recolher suas armadilhas das águas profundas. Eles tinham visto algo. Seus relatos, mais tarde registrados pelo biólogo marinho David Stead, descreviam um tubarão de dimensões impossíveis, pálido, quase branco, mais longo que o vapor de 35 metros ancorado ao lado deles. Movia-se lentamente perto da superfície antes de descer para as profundezas. Eles não sabiam o seu nome, sabiam apenas que não voltariam a mergulhar. Stead, cético por formação, anotou. Aqueles eram homens experientes, homens que haviam passado a vida sobre a água, homens que não se assustavam com facilidade. O que separava o relato deles do folclore era o detalhe, o tamanho das ondas que o animal deslocava, a profundidade em que desapareceu, o silêncio que deixou para trás. Nenhuma explicação foi registrada, nenhuma investigação se seguiu. O mar se fechou sobre o acontecimento como a água se fecha sobre uma pedra. O Todus megalodon, o megalodonte, está entre os maiores predadores que já existiram. Estimativas atuais colocam seu comprimento máximo entre 18 e 20 metros, com uma massa que talvez ultrapassasse 100 toneladas. Seus dentes serrilhados alcançavam mais de 18 centímetros. O registro fóssil data sua extinção em cerca de 3,6 milhões de anos, o fim do Plioceno. O consenso científico não é ambíguo neste ponto, e ainda assim, um estudo publicado na Science Advances em maio de 2025 revelou que menos de 0,01% do fundo do mar profundo já foi observado por olhos humanos. Toda a área que vimos em décadas de exploração é aproximadamente do tamanho de um pequeno estado. O oceano cobre 2/3 do planeta. Num espaço tão vasto e tão pouco visto, a ausência de provas do megalodonte pode ser tomada como prova de sua extinção? Ou apenas como prova do limite do nosso alcance? O mar profundo não existe simplesmente abaixo de nós. Ele esconde. Abaixo de 200 metros, a luz do sol desaparece por completo. Abaixo de 1.000 metros, a pressão ultrapassa 100 atmosferas. A zona radal, as fossas que descem além dos 6.000 metros, permanecem em grande parte sem mapeamento. Ali sobrevivem organismos sem fotossíntese, sem calor, sem as condições consideradas necessárias para a vida complexa. Até a descoberta das fontes hidrotermais em 1977, ecossistemas inteiros existiram ali por décadas antes que a ciência os encontrasse. Em 1938, um selacanto foi retirado das águas ao largo da África do Sul, Latimeria chalumnae. A ciência o havia classificado como extinto por 65 milhões de anos. Nenhum espécime, nenhum osso. Ele simplesmente continuou a existir, em águas profundas e pouco amostradas, invisível para um campo que nunca havia procurado no lugar certo. O mar esconde o que escolhe esconder, e quanto mais profunda já a água, mais longo o silêncio que ele pode guardar. A análise moderna mais rigorosa das alegações de sobrevivência foi publicada no outono de 2023 no Journal of Scientific Exploration. O pesquisador T. Greenfield examinou sistematicamente cada dente supostamente pós-Plioceno, além de um catálogo de relatos de testemunhas, aplicando um sistema de pontuação para avaliar suas características físicas e contextuais. A conclusão foi precisa. Cada dente apresentado como prova de sobrevivência moderna estava mal datado e caía no intervalo habitual de milhões de anos, não milhares. Os avistamentos pontuaram consistentemente abaixo de confusões com tubarões frade, tubarões-baleia e tubarões brancos. Nenhum relato sobreviveu à análise como inexplicado. Além desse limiar, as evidências se degradam rapidamente. O relato da ilha de Broughton em 1918, os 2 dentes recuperados dos núcleos de sedimento da expedição Challenger na década de 1870, por décadas interpretados como geologicamente jovens. Todos foram reanalisados. Os dentes da Challenger carregavam um acúmulo de manganês incompatível com uma perda recente. O encontro da ilha de Broughton não tem nenhum registro físico. O padrão ao longo de 150 anos é sempre o mesmo. Um grande tubarão pálido, visto brevemente perto da superfície, de tamanho estimado como extraordinário, nunca fotografado, nunca amostrado, nunca um dente recuperado. A mesma forma de acontecimento em oceanos diferentes e épocas diferentes.
não o bastante para confirmar, não o bastante para descartar por completo. A questão não é teórica. A história já demonstrou o que o mar profundo pode preservar sem o nosso conhecimento. O selacanto sobreviveu 65 milhões de anos em habitats profundos ao largo da África e da Indonésia, regiões que haviam sido pesquisadas repetidas vezes sem detecção, porque as pesquisas não foram feitas para encontrá-lo. Poderia o megalodonte persistir numa margem semelhante? As limitações biológicas são significativas. O megalodonte não era um predador de mar profundo. Suas áreas de reprodução ficavam em águas costeiras quentes e rasas. Suas presas eram grandes mamíferos marinhos. Sua fisiologia provavelmente exigia águas mais quentes do que as que o abismo oferece. São obstáculos estruturais reais, não objeções menores. Mas um trabalho publicado na Paleontologia Eletrônica em 2024, liderado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Riverside, revisou drasticamente sua forma corporal. Reconstruções anteriores o modelavam a partir do tubarão branco, grosso, pesado, compacto. O novo estudo encontrou um perfil bem mais esguio, mais velocidade, mais alcance, um orçamento energético mais flexível e, com ele, um nicho ecológico mais amplo. Isso não coloca o megalodonte no mar profundo, mas significa que o animal sobre o qual raciocinamos talvez não seja o animal que de fato existiu. Se ele pudesse, em teoria, persistir em regiões inexploradas, porque nenhuma prova física jamais foi recuperada de sedimentos modernos. O contra-argumento mais forte é biológico. Tubarões perdem dentes continuamente ao longo da vida. Um único tubarão branco substitui toda a sua dentição várias vezes por ano. Milhares de dentes ao longo de uma vida. Esses dentes afundam, acumulam-se no fundo, são recuperados em redes de arrasto, amostras de dragagem e levantamentos de praia no mundo inteiro. Se o megalodonte estivesse vivo em algum lugar, surgiriam dentes frescos, não fossilizados, brancos, sem incrustação, não escurecidos por manganês. Eles não surgem. Greenfield, em 2023, não encontrou um único espécime crível. E mesmo assim, o problema da detecção é real. Bell e colegas documentaram em 2025 que em toda a história da exploração do mar profundo, menos de 0,01% do fundo já foi observado. Nenhuma rede de arrasto alcança as fossas mais profundas. Nenhum veículo submarino tem cobertura sistemática. A ausência de provas, nessas condições, carrega um peso específico. Não é o mesmo que prova de ausência. O mar não entrega seu inventário quando pedimos. O que não foi encontrado não é o mesmo que o que não existe. Os pescadores da ilha de Broughton voltaram para a terra em 1918. Relataram o que viram a David Stead, que o anotou e seguiu em frente. Nenhuma autoridade investigou. Nenhuma amostra foi coletada. O que eles viram pode ter sido um tubarão-baleia em má visibilidade. Pode ter sido pânico coletivo, traduzindo uma grande forma numa forma maior. Pode não ter sido nada que a ciência reconheça. Mas num oceano onde quase nenhuma fração do fundo jamais foi observada. Num corpo de água que cobre 2/3 deste planeta, a maior parte dele invisível, a maior parte dele inalcançável. A pergunta não é se existe prova do megalodonte. A pergunta é, se existisse, será que saberíamos?